eu contar pro irmão resumidamente assim o que aconteceu com a obra que o Senhor fez na vida dele, né? Deus, ele era batizado, moço, batizado, selado com o selo da promessa, estava estudando a música. E aí começou no final dos anos, irmão, rapidinho assim, para resumir, começamos a passar prova com ele, que ele começou a sair com os meninos do mundo e fazer coisas do mundo, sabe? Andar meio que se misturando. Nos últimos tempos agora a gente começou a passar prova com ele, muita prova. E ficava 15 dias na igreja e 10 andando com esses meninos, porque ele era mecânico de moto e os meninos acabavam induzindo ele, esses moleques de hoje em dia, sabe como que são essa juventude de hoje em dia, né? E ele, por ser um menino muito bom, acabou meio que cedendo, sabe? Daí meio que fazia as coisas que ele estavam fazendo. Não roubava, não fazia essas coisas erradas, mas ele tava começando a já fumar cigarro, tomar uma cervejinha de vez em quando, sabe? Danezinho na igreja, a palavra pegava ele. E a verdade é que Deus sabe de todas as coisas, né? O que aconteceu? Um certo dia, depois de muito tempo que ele não congregava, e a gente passando muita prova com ele, 4 anos de prova, daí ele pegou e nós fomos na casa da minha cunhada. A minha cunhada chamou os irmãos para cantar um hino, fazer uma visita, lá a gente foi lá. Aí o que acontece? Deus usou de um irmão que estava com nós presente lá com a família dele, os filhos dele, tudo a mocidade, as moças, a filha dele. O Senhor tomou eles de linguagem dos anjos na hora da oração e cantamos hino, daí na hora da oração o Senhor tomou eles de linguagem do anjo e ele começou a pregar para ele o que Deus dava para ele. Ele pregou para ele a vida dele inteirinha, onde ele andava, o que ele fazia, e aí o Senhor falava dessa forma assim na boca do irmão: ó filho, o Senhor manda falar para você que quando aquelas pessoas que te cercaram para te fazer o mal, que te levar você para os caminhos errados, o Senhor manda falar que ele vai passar como um vento forte. O que é dele ele vai segurar, o que não é dele ele vai mandar para a sepultura. E só para te falar que o Senhor está falando com você, aí começou a contar a vida dele, né, da ventre da mãe dele, que o Senhor te conhece do ventre da tua mãe. Você já andou pelo vale da morte, mas você não morreu porque o Senhor estava lá com você. E daí foi indo, aí ele começou a chorar, daí ele falou assim, na boca do irmão, o Senhor mandou falar para ele assim: e o Senhor manda falar para você, aquilo que o Senhor plantou dentro do teu coração para você manifestar em nome do Senhor Jesus. Daí Deus tomou ele na linguagem. Irmão, ele ficou uns 10 minutos assim, não parava de falar a língua dos anjos. Que coisa, eu fiquei contente. Como eu não tenho dom nenhum, né, irmão? Eu fiquei do ladinho da geladeira, quietinho e pedindo pro Senhor: ô Senhor, que bênção, toma uma vida, né? Faça uma obra na vida dele, faça uma obra na vida dele. E daí, o irmão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, o irmão virou pra mim, apontou o dedo e falou: irmão Luiz, vou falar uma coisa pro irmão, marca bem hoje esse dia. Daqui 90 dias, o Senhor vai passar dentro da tua casa com vento forte. Vai tocar na carne, vai ter dor, vai ter choro, mas é boa obra. E não se espante a forma que o Senhor vai fazer e nem aponta o dedo pra ninguém. Não acuse ninguém, no caso, né, irmão? Aí eu fiquei na comunhão, falei assim: Senhor, tem misericórdia. Eu falei: será que esse piá vai fazer? Vai cair de moto. Eu não imaginava a morte, né? Mas o Senhor tinha selado a morte dele, 90 dias. Passou-se os 45 dias, irmão. No 45 dias a gente foi mais vezes depois lá congregar. O Senhor visitou ele, já estava mais firminho. Mas aí uma semana ele dava uma capengada e ia pro lado daquele espiar lá. Daí, quando faltava 15 dias, o Senhor, como que Deus é perfeito, o Senhor mostrou para uma irmã que mora mais ou menos uns 70 quilômetros longe da nossa cidade. Nós moramos em Curitiba. Ela mora na região de Campo Magro. É um município vizinho, região metropolitana. Mostrou para ela, e o Senhor mandou ela entregar um recado. Até então nós não sabia o recado, né? E eu nesse dia eu fui trabalhar, porque eu trabalhava como segurança motorista e segurança, né? Numa empresa de guindaste lá, que eu trabalhava, e estava trabalhando lá à noite, né? Eu não pude participar desse dia. Enfim, aí os irmãos, quando faltava 15 dias, foram lá em casa fazer essa visita para ele de surpresa. E avisaram meu cunhado, e Deus é tão perfeito, porque a irmã não sabia onde nós morávamos e não conhecia nós. Mas ela conhecia o nosso cunhado, o meu cunhado, né? Que conhecia nós. O irmão vê como que é guia de Deus. O Senhor ligou, fez ela ligar para ele. Ele falou: irmão José, você tá na comunhão? Ele falou: irmão, nós estamos sempre aqui, mas estamos na comunhão. Então o Senhor manda falar para você. O Senhor me mostrou um jovem assim, o nome dele é Luiz Guilherme de Souza Pinheiro. Quando falou assim, o Senhor tomou meu cunhado da linguagem dos anjos no outro lado do telefone, e ela também. E a confirmação de Deus. O irmão falou: pode vir, irmão. Ele falou: não, eu tenho que ir hoje, irmão, agora. Já era 6 e pouquinho da tarde. Eu tenho que estar aí agora para entregar um recado, que amanhã eu tenho exame médico, mas eu desmarquei porque eu vou ter que ir aí fazer essa missão que o Senhor pediu. E ela foi lá em casa, então reuniram todos os irmandades, foram para casa de novo fazer oração. E eu tenho o vídeo. No vídeo ali que o irmão viu, que eu postei, não tem um vídeo no final que ele fala assim: aí, irmão, aí, Luizinho, você tá firme para servir a Deus? Acho que o irmão viu no vídeo, né? Então aquela irmãzinha que tá chorando do lado que deu recado para ele. Então a verdade é que eles começaram a cantar hino lá em casa, eu não estava presente, só minha esposa e meus familiares começaram a cantar hino e tal. Aí fizeram uma oração de agradecimento a Deus, e o Senhor tomou os irmãos.
Tomou os irmãos e tomou essa irmãzinha por Deus. Ela levantou da cadeirinha dela chorando, falando em língua dos anjos dentro da nossa sala, da nossa casa, e apontava o dedo para ele e falava, contou a história dele a vida inteirinha. E falou para ele assim, o Senhor manda falar para você, filho, olhando no olho dele, irmão. Fazia assim que Deus amava muito ele, que ele era uma joia preciosa de Deus, e gesticulava para ele assim com as mãos, no sentido dele falando com ele, sabe? E Deus tomava ela na linguagem. O Senhor falou para ela assim, e o Senhor manda falar para você, meu jovem, meu filho, o Senhor te ama tanto que daqui 15 dias ele vai abrir uma sepultura para você e vai mandar um anjo que nunca desceu na terra para te buscar, de tanto que ele te ama. E quando ela falou assim, o Senhor tomou ele na linguagem dos anjos, coisa mais linda do mundo. Irmão, eu não estava lá, eu não presenciei porque eu estava trabalhando, mas a minha esposa, meus cunhados me testificaram para mim depois. Coisa mais linda do céu, ele pulava, ele jubilava de alegria. Pensa na alegria que ele estava. Ele estava muito alegre. E ele falou, creio, irmão, creio. Faz, Senhor, faz, Senhor. Ele falava em língua e falava assim, Senhor, faz, cumpre o teu desejo no meu coração, Senhor, eu quero ir pro céu. E falava, irmão, coisa do céu, sabe? Uma festa assim que no mundo não tem. Por um lado da carne é triste, porque a gente perdeu ele mesmo, né? Em 15 dias o Senhor veio e cumpriu a profecia na vida dele. Usou de uma forma que eu vou explicar para o irmão. Ele era um jovem, até seu irmão um dia foi em algum lugar, sentir de contar, o irmão conta para a mocidade, quando o pai e a mãe estiver falando, para eles obedecer o papai e a mamãe, para que não aconteça isso. Porque o dia que o Senhor falou para ele que ia com 15 dias buscar ele, ele saiu no 14º dia, quando foi, por exemplo assim, hoje ia fechar, era num sábado, numa sexta-feira, irmão, ia fechar o 15º dia. Antes dele sair, a irmã, depois que terminou a festança lá em casa, do céu, que a irmã pregou para ele, o Senhor selou, eles cantaram muito, ficaram alegres, alegaram as almas de todo mundo, e ele ficou contente com a notícia que o Senhor falou para ele. Ele abraçou a irmã, pediu para a irmã, posso dar um abraço na irmã? A irmã falou, pode, filho. Irmã, pede para o Senhor cumprir a profecia na minha vida, que eu quero ir para o céu. Mas pede para o Senhor mandar o Espírito Consolador para meu pai e minha mãe, que eles vão sofrer muito. E eu estou fazendo eles sofrer, e eu não quero mais ficar nessa terra, eu quero ir para o céu. Ele queria ir para o céu. E assim o Senhor cumpriu o desejo do coração dele, né? Quando foi no 14º dia hoje, e amanhã é fechar 15 dias, a palavra de Deus nunca fica por baixo, né? Ela sempre se cumpre, né? O Senhor pegou e permitiu que ele saiu junto com os jovens num carro lá para comprar umas peças, não sei o que eles foram fazer lá. E, irmão, aquele carro era daqueles rapazes que era bandido, sabe? A polícia veio e atirou naquele carro. E ele morreu. O Senhor recolheu ele naquele momento ali. Na hora eu fiquei, quando eu recebi a notícia, isso foi às 3h40 da tarde, quando foi 8 horas da noite, fiquei sabendo. Aí eu fiquei até uma meia-noite, irmão, firme. Depois da meia-noite eu não aguentei mais. Aí a ficha caiu, né? Assim, a gente, como ser humano, né? A gente sabe que foi Deus que mandou fazer. O Senhor avisou tudo passo a passo que ia fazer, mas a gente sente falta, né? Comecei a olhar para o meu sobrado, assim, que a gente construiu junto. Começou a dar uma angústia no coração, angústia de alma. E eu pensei, Senhor, tem misericórdia. E agora, Senhor, esse menino? E agora, meu Deus, sem ele? Falei, Senhor. Daí fui pro banheiro, irmão. Chorei um monte, chorei a noite inteira, irmão. Fui pro banheiro umas 4 e pouco da manhã. Fui orar a Deus, pedir, Senhor, o Senhor falou. Eu sei, eu não sei orar, vou conversar com o Senhor conforme o Senhor falou. Eu sei que o Senhor falou na palavra que ia fazer isso. Eu lembro de cada vírgula, de cada lá naquele dia, na casa da minha cunhada, o Senhor falou assim, que não era para apontar o dedo para ninguém. E aí eu falando com Deus assim, né, irmão? Nem abri a oração, que eu tava tão fora de si. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor falou tudo isso. Mais uma coisa que eu quero perguntar pro Senhor. Se eu tenho um crédito com o Senhor, eu sei que o Senhor fez a obra, eu sei porque eu vi com meus olhos. Mas manda amanhã um vaso no meu portão falar, Senhor, se ele... Fala que ele tomou os tiros, Senhor, porque ele nunca matou um passarinho, ele era teu servo, por mais que ele era fraquinho, mas ele era teu servo. Se ele tomou os tiros, se o Senhor recolheu ele antes pra ele não sentir dor, Senhor, porque tadinho dele, ele não merecia isso, né? Daí eu levantei assim, sem selar, irmão, porque eu tava, assim, chorando muito demais, a gente tava fora de si, né? Naquela situação ali, não tinha nem... E o Senhor entendeu tudo. Saí, irmão, fiquei acordado. Quando foi 6h40 da manhã, chega o meu cunhado, que tava no dia que o Senhor pregou a profecia na vida dele, chegou o meu cunhado para nos visitar de manhã cedo lá. A minha cunhada desceu chorando, manifestando em língua do carro. Quando ele parou o escortinho velho dele na frente de casa, ele desceu do carrinho velhinho dele. Quando ele encostou a porta, o Senhor tomou ele na linguagem dos anjos. Ele começou a apontar para mim e falar umas coisas bonitas e falava em língua japonesa, coisa mais linda, um monte de dia assim na rua, todo mundo vendo, na frente de todo mundo. E o Senhor tomava ele numa linguagem, coisa mais linda do mundo. E eu olhei para ele e comecei a sentir, pensei, Senhor, é o recado, né? Comecei a chorar daí. Aí eu falei, Senhor, manda. Ele falou, Luiz, você crê no que eu vou falar? Eu falei, José, pode servir a Deus que eu estou esperando um recado.
Aí ele começou a falar, irmão, o Senhor manda falar pra você, eu vejo o neném com o olho do Espírito do teu lado. E daí Deus tomava ele na linguagem, ele parava um pouco, você sabe, e falava, ele tá do teu lado com uma minta branquinha, o cabelo dele cor de ouro, o olho dele parece aqueles carros Xenon, um olho azul, e da coroa dele tem a cabeça dele tem uma coroa muito linda, que o demônio perdeu o GPS da tua casa, o que ele queria tá no cemitério, agora o Senhor manda falar pra você, que é ele, o que ele queria, ele veio e recolheu, é dele. E só pra você saber que não é eu, simples negrinho, porque ele é moreninho, irmão, que tô falando essas coisas pra você, hoje, 4h20 da manhã, você não foi orar a Deus, e não falou assim, Senhor, o Senhor fez isso, assim, então o Senhor manda falar pra você que ele recolheu ele antes dele passar a linha do trem, eu nem sabia, irmão, que tinha linha do trem, antes da linha do trem, o Senhor transformou ele em estátua humana e recolheu para o seu reino de glória, e daí Deus tomava ele, irmão, uma coisa mais linda do mundo, assim, não tem nada nessa terra que compara com aquilo, não existe. E ele entrou pra dentro de casa, uma sapateando e falando em língua dos anjos, foi lá e rodeou a casa inteira e não parava de cessar de falar em língua dos anjos dentro de casa. Ficou ali uns 20 minutos, 15 minutos falando, uma coisa mais linda do mundo. Deus tomou a minha esposa, tomou a minha cunhada, e eu fiquei quietinho na comunhão, chorando e agradecendo a Deus, né? Porque Deus tinha mandado um recado. Aí quando foi às 10 horas, a minha tia, que é da Obra da Piedade de Bauru, ligou pra mim também e falou a mesma coisa que o irmão, meu cunhado, tinha falado, mesmas coisas. E quando foi a 1h30 da manhã, o cooperador de jovem nosso, o irmão Milton, lá do Veisópolis em Pinhais, que é que a gente congrega com eles lá, ligou e falou certinho, irmão Luiz, o senhor recolheu que era dele, o senhor manda falar pra você, o senhor mandou ir lá pra nós fazer o funeral dele e honrar o nosso irmãozinho. E assim foi feito, irmão, o senhor fez a festa, recolheu ele na pandemia, 20 minutos de funeral, mas nós fomos lá, honramos ele e entregamos na mão de Deus. E eu sei que o senhor que fez a obra, uma obra meio dura, meio triste pra nós no fundo, né? E aí, irmão, pra confirmar os planos de Deus dentro daquele carro, estavam em dois. Tinha um outro que a mãe dele e os pais dele são da Assembleia de Deus. E logo após uns 15, 20 dias, ele pediu para nós visitar ele na casa dele. A gente foi lá com os irmãos fazer uma oração para ele. E aquilo que o senhor falou, a linha do trem transformou em estátua humana, o rapazinho que tá paralítico em cima da cama falou para nós. O senhor tomava o irmão na linguagem e falou assim para ele que se ele se cresce em Deus, se ele cresce em Deus, o senhor nem arrancar dali. Ele falou, você só não tá morto, jovem, porque naquele carro tinha um monte de anjo. E tinha um anjo que nunca desceu na terra, que veio só para buscar o teu amigo. E para confirmar que o senhor manda falar para você, se você tiver um propósito de sair dessa cama para servir a Deus e um dia encontrar o teu amigo no céu, o senhor te arranca daí, senão o senhor vai te deixar aí. E assim, meu, ele tá lá por enquanto, né, guardando, o senhor tá aguardando a decisão dele. Então, a obra foi essa, Deus fez essa obra na vida do meu filho, sabe, a gente fica meio triste, mas por um lado eu fico, toda vez que eu levo, eu louvo e agradeço a Deus pela obra que o senhor fez na vida dele, que eu sei que foi o senhor que veio e colheu ele, porque o senhor sabe de todas as coisas, sabe os caminhos que ele poderia tomar, né? Hoje nosso lar já é mais tranquilo, a gente já está mais conformado, o senhor confortou nosso coração, nossas almas, a gente está mais contente. O senhor disse que nossos netos, a alegria da nossa casa, é o que a gente está tocando agora, os nossos netos, né? A gente está se juntando, cantando hino e agora estamos apegados nos netos, porque o senhor já fez a obra nenhuma, o senhor sabe, a gente sabe que o senhor guardou e está bem guardado. Mas aonde que o irmão for, irmão, se o irmão sentir um dia tocar e contar isso aí pra mocidade, onde tiver um jovem que está desobedecendo o pai e a mãe, o irmão conta. Tá bom, irmão César? Conta essa obra aí que o senhor fez na vida do meu filho. O nome dele é Luiz Guilherme, ele morava lá em Curitiba, ele congregava na igreja no Veisópolis, em Pinhais. Tá bom? Deus que abençoe, paz de Deus, irmão César, Deus abençoe por tudo, tá bom? Ora a Deus por nós, eu agradeço a vocês aí por tudo, pelas orações, e assim que o senhor me pôr de oração, eu vou orar por todos, tá bom? Paz de Deus, Deus abençoe, fica com Deus, paz de Deus.